Olá, vamos dar sequência, né? Nós estávamos aí vendo na aula passada o conteúdo do curso, né? O que vocês vão aprender, e agora nessa segunda aula, na verdade a primeira aula de conteúdo, nós vamos começar aí a entender o que é uma rede, né? Como funcionam aí as redes e o que compõe essas redes. Então, na verdade, nós temos dois tipos, vamos dizer assim, né, de rede. Quando eu falar, eu vou trabalhar com rede para computadores, eu vou trabalhar com uma rede. Então tem uma diferença de rede para computadores. Por quê? A rede em si, ela pode envolver, além de computadores, tablets, celulares, impressoras, que é muito comum hoje em dia. Até uns anos atrás isso já não acontecia. Então praticamente a rede era apenas de computadores interligados. Com o Wi-Fi, wireless, então deu essa possibilidade, né, de outros dispositivos aí acessarem, né, um determinado computador através de uma rede. Então a rede, a definição dela é o conjunto de dispositivos ligados entre si que podem trocar informações e compartilhar recursos e programas. Aqui eu tenho um exemplo, né, de um roteador mandando aí conexão, né, conectando aí diversos dispositivos, notebooks, desktops, tablets. Então é dessa forma que funcionam, né, as redes hoje em dia. Passando aqui um pouquinho para o próximo slide, nós vamos ter aqui as partes que compõem uma rede. E dois desses principais componentes aí da rede são, né, o computador cliente e os servidores. Esse computador cliente, que é a estação de trabalho, né, o computador do usuário final, é o seguinte: eu tenho aqui, por exemplo, a maioria das pessoas hoje também já tem uma rede em casa, né, com a expansão aí da rede da internet wireless, né, do Wi-Fi. Então a maioria já tem aí uma rede. Aquilo ali já pode ser considerado uma rede. Eu tenho um roteador que num determinado local ele gera para mim aquela conexão, né? Obviamente que tem limites aí de tudo, tem interferências também que podem prejudicar esse sinal. Então a gente vai aprender mais a fundo a como driblar essa interferência, como trabalhar com antenas também de conexão que melhoram aí o desempenho dessa rede. Mas ainda não é nisso que eu quero focar. Quero explicar aqui, né, essa parte de computador cliente, qual seria na minha rede, na sua rede que você tem aí em casa. Então tem lá o meu roteador e tenho aqui um notebook ligado, e no outro quarto eu tenho um computador, um desktop. Esse notebook e o meu desktop é a estação de trabalho, é o computador do usuário final. Ele não é conectado diretamente ao meu roteador, né, que é o modem ali que distribui a internet. Ele não é conectado diretamente a um fio. E aí sim, ele é conectado a uma rede wireless, uma rede sem fio. Então, um computador, ele pode ser considerado aqui, né, o computador cliente, a estação de trabalho. Eu poderia ter 10, 20 mil computadores interligados a uma rede. O servidor, ele já é um pouco diferente. São computadores que compartilham algum recurso, como disco para armazenamento de dados ou impressoras. Nós vamos ver mais a fundo sobre os servidores, né, como que eles funcionam. Geralmente são máquinas um pouco mais potentes, né, são computadores aí que têm uma capacidade de armazenamento muito grande, né, um HD aí muito grande, um processador melhor. Então tem que ser computador muito bom, tem que ter uma fonte boa, porque geralmente os servidores, eles não são desligados. Tem uma empresa, né, só um exemplo, uma empresa que tem uma empresa grande que tem aí 10 mil funcionários e tem que ficar armazenado sempre aqueles dados de todos aqueles funcionários em algum local. Geralmente eles utilizam um computador como servidor, com um banco de dados ali dentro, onde vai armazenar todas aquelas informações. E aquelas informações podem ser acessadas, né, de outros computadores também. Então isso é um servidor, uma máquina que fica na rede, que muitas das vezes serve aí, né, como armazenamento, né, de dados. Mas não somente isso, nós vamos detalhar mais a fundo servidores. Passando aqui um pouquinho, nós temos nas demais partes, são interfaces aqui, né, de redes. Então como que são utilizadas essas interfaces de rede? Lembrando que demais partes são partes que compõem a rede. São usadas aí geralmente em computadores, desktop, notebooks,
que hoje em dia vem direto de fábrica já com essa placa de rede incorporada. O que seria isso? Antigamente, aqui à esquerda, onde eu vou clicar, vou até aumentar aqui para facilitar um pouquinho na visualização, né? Eu vou mandar também esse PowerPoint, eu sempre envio para os alunos aí, porque se quiser analisar também, fica mais fácil. Eu tenho aqui essa placa de rede à esquerda, que antes eram placas de redes, né, que nós inseríamos nos slots da placa-mãe. Hoje em dia, isso aqui já não está sendo mais, assim, vamos dizer, utilizado tão comumente como antes. Então, hoje em dia já tem a placa de rede e já vem incorporada aqui na placa de rede a conexão, né, a interface para que nós conectamos ali aquele cabo. Nós vamos ver também mais a fundo depois sobre outras placas de rede. Próxima aula a gente dá a sequência.